Fala aí, meus queridos, tudo na paz? Eu espero que sim. Gente, eu já falei em outros vídeos o porquê que as faculdades de jogos digitais no Brasil são uma fraude, né? Na prática, elas não formam ninguém. A gente tem aqui alunos que estudaram nas mais diversas faculdades: PUC, USP, AMB Morumbi, Senac, FATEC, o que você puder imaginar. A galera já passou por tudo isso aí, enfim, não aprendeu porcaria nenhuma. E foram aprender realmente a desenvolver jogos trabalhando conosco, né? Não só os cursos, muitos através dos cursos gratuitos e outros através dos cursos premium. O fato é o seguinte, o que acontece? Eu trabalho com jogos desde 89, 1989, ou seja, mais de 30 anos, isso aqui é o meu ganha-pão, desenvolver jogos é o meu ganha-pão. Cursos, a Camaleão na parte de cursos só veio surgir em meados de 2010, ou seja, nascemos primeiro como instituição, na verdade como estúdio de desenvolvimento de jogos, né, como produtora de jogos, e depois criamos essa divisão que compartilha um pouco do que sabemos com vocês em relação ao mercado. Agora deixa eu falar, se hoje, o que tipo de faculdade, primeiro eu vou ser direto com vocês, essa é uma área que quem se forma de forma autodidata. Primeiro, tá? Então já se forma, poxa, já estuda, já começa estudando desde os 12 anos de idade, entendeu? Sim, a maioria já começa fuçando desde os 9, 10, 11 anos de idade aí, sabe que quer desenvolver jogos, joga Fortnite, mas quer aprender a desenvolver esse tipo de jogo, por exemplo, entendeu? Então o pessoal já começa a fuçar desde cedo. Hoje você tem milhões de cursos gratuitos na internet, você tem livros, você tem geral aí, tá? Na época que eu comecei não tinha nada disso, nada, nada, nada. O fato, não tinha nem internet, enfim. O fato é o seguinte, o que acontece? Um curso realmente, se fosse para montar um curso de graduação, tá? Primeiro que o mercado ele não quer saber se você tem faculdade ou não na área de jogos digitais, ele quer saber se você tem portfólio. Então você precisa ter, não importa se você quer atuar como programador, criador de personagens, game design, level design, não importa o que você quer fazer, tá? Mas você tem que ter projetos, mesmo que de cunho, ou seja, que de natureza pessoal, projetos desenvolvidos por você, mesmo que versões demonstrativas, protótipos, etc e tal, você tem que demonstrar isso daí nas mídias sociais, ou seja, LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, que são os principais, para que você esteja em evidência, para que estúdios e produtores de jogos, que inclusive pode te contratar para trabalhar de forma remota, possam conhecer o seu trabalho, te chamar para uma reunião, para uma entrevista e acertar um contrato aí com você, ou de repente um teste. O fato é o seguinte, vou ser direto com vocês. Se fosse ter uma faculdade séria de desenvolvimento de jogos no Brasil, qual que seria a pegada correta deles? A pegada correta, primeiro, seria ter uma grade semestral com metas. Que tipo de meta? Primeiro semestre, por exemplo, de cara, eu já digo para você, primeiro semestre tinha que ter obrigatoriamente disciplina de game design, level design, ter a disciplina focada para a parte de marketing, para a parte de jogos digitais. Sim, não adianta, gente, saber desenvolver o jogo não é a parte mais difícil não, a parte mais difícil é fazer esse jogo chegar no público certo, pela plataforma correta e fazer um boom, ser um jogo vencedor, um jogo realmente. Então essa parte de marketing é importante, entendeu? E o que acontece? E no final, por exemplo, do semestre, você criar pelo menos uma demo de um jogo, isso do primeiro semestre. Então você ter semestres com metas de aprendizado, não necessariamente de tecnologias. Talvez você não saiba, a faculdade não é para te especializar numa tecnologia, seja Unity, Unreal, não, nenhuma faculdade. A faculdade ela é para te dar as bases, ou seja, os pilares da estrutura. Pensa na sua formação profissional como um prédio. O prédio, ele precisa do quê? Ele precisa de alicerce e colunas para estrutura. A faculdade ela serve para te dar o alicerce e os pilares. Pelo menos deveria, a faculdade de jogos no Brasil deveria fazer isso, mas não faz. Tá? Não faz. Inclusive, eu te recomendo, se for para você fazer aqui, vai lá para fora. No Canadá, nos Estados Unidos, tem bastante faculdade de desenvolvimento de jogos que é boa e é competente. Mas eu vou te dar uma dica. Sabia que mesmo nos grandes estúdios, como da Electronic Arts, Blizzard, Ubisoft e por aí vai, eles não pedem faculdade de desenvolvimento de jogos, eles pedem relacionado a profissões correlatas. Então, por exemplo, design gráfico, design digital, ciência da computação, programação, etc. e tal. Ou seja, com base no perfil do profissional que ele está buscando, ele pede uma faculdade apenas como forma de começar a triagem. Porque na realidade a triagem ela leva em consideração o quê? O portfólio, sim, sem portfólio, sem chance, ninguém nem vai te mandar um e-mail para tentar marcar uma entrevista, seja via videochamada ou alguma coisa, tá? Sem portfólio você nem existe. Segundo, o canudo, no caso da faculdade, se você está estudando ou já se formou, serve para poder apenas ser
diferencial na triagem, nada mais, tá? E aí o que acontece? Lá fora, talvez vocês não saibam. Aí você fala, como é que você sabe disso, Edward? Primeiro, se você acessar o LinkedIn, as páginas oficiais da maior plataforma de profissionais e empresas do mundo, que é o LinkedIn, e for nos estúdios de desenvolvimento de jogos, você vai ver que o que eles pedem, nenhuma pede faculdade de desenvolvimento de jogos, nenhuma. Quer dizer, isso não é realidade nem lá fora, que dirá aqui dentro. Aqui dentro é usado como produto de marketing para enganar trouxa, para enganar quem vai lá gastar tempo e dinheiro. Você quer ver, aí você fala, nossa, Edward, você está pegando pesado, né? Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas você conhece que faz faculdade de jogos e já estão ganhando dinheiro? Ou você está achando que você começa a ganhar dinheiro com o desenvolvimento de jogos só depois que faz a faculdade, que alguém vai jogar um tapete vermelho e vai falar, vem trabalhar na minha empresa, vem criar um jogo aqui. Você tá em outro planeta, está em outra terra, tá? O fato é o seguinte, primeiro que você pode ganhar com desenvolvimento de jogos sem nem precisar fazer faculdade. Você pode ser um desenvolvedor independente que publica jogos na Play Store, App Store. Quando eu comecei, não existia nem App Store, nem não existia nem internet. Então, era em disquetes para computador. Eram jogos desenvolvidos e vendidos em disquetes para computador. Hoje está tudo muito mais fácil, porque tem várias plataformas que podem publicar o seu jogo. Tem várias plataformas, a coisa está muito mais sucinta. Mas digamos que você quer trabalhar no estúdio de desenvolvimento de jogos. Então, primeiro o portfólio. Ok? E aí, continuando, qual que seria o perfil de uma faculdade de jogos ideal se ela existisse no Brasil? Ela não existe, tá, galera? Ela não existe. Além de ter, no primeiro semestre, tudo isso que eu falei para vocês, disciplinas relacionadas a habilidades, não a ferramentas, habilidades como level design, game design. Galera, game design, inclusive, eu já fiz um vídeo só sobre essa profissão, que muita gente me pergunta, tá? Eu vou fazer outro depois com mais detalhes, mas já tem um vídeo aqui nessa playlist. Você está na playlist de profissões para jogos digitais, ok? Você está numa playlist de profissões de jogos digitais. A gente tem uma playlist focada só para marketing. E continuando, então o que acontece? Uma faculdade séria de jogos digitais deveria ter as disciplinas de level design, game design, marketing para jogos, estratégia de negócios. Sim, precisa, entendeu? Tecnologias e tendências. Ok? Você entender o porquê de determinadas tecnologias e técnicas e tecnologias são as mais utilizadas no mercado, entendeu? Soluções inovadoras, entendeu? Etc e tal. Então isso seria para o primeiro semestre e você criar no final do primeiro semestre pelo menos o quê? Um game conceitual. Ok? E aí no segundo semestre você ser apresentado para as primeiras engines de jogos, como a Unity, como a Unreal, entre outras tecnologias, mas tem que buscar especialização por fora, porque como eu já disse, faculdade nenhuma vai te tornar especialista numa ferramenta, até porque não é o papel do curso de graduação, mas você por fora tem que mandar ver. E aí no segundo semestre você começar a direcionar para a criação de pelo menos, você ter aí pelo menos 3 disciplinas para criar 3 tipos diferentes de jogos. Um, por exemplo, no estilo estratégia, pode ser na pegada do MOBA, outro no estilo FPS, tipo um Free Fire da vida, e um terceiro no estilo 2D para mobile, exatamente, entendeu? Para mobile, sei lá, tipo um jogo de plataforma na pegada do Mario Bros. Só que você fazer tudo isso do zero, você montar equipes e fazer tudo isso do zero. Então, assim, eu pincelei aqui o que seria ideal para o primeiro ano de uma faculdade. E, é claro, no final desse segundo semestre que eu acabei de citar, você entregar o gameplay, pelo menos com uma fase. O que é um gameplay? É uma fase demonstrativa do jogo, funcional, no caso aqui, de MOBA, FPS e 2D para mobile, totalmente funcional. Aí você falou, Edward, o pessoal que você ensinou, porque assim, eu já dei aula presencial durante 5 anos em instituições técnicas, inclusive os primeiros cursos de desenvolvimento de jogos criados no Brasil são de minha autoria, inclusive o best-seller do livro de Produzindo Jogos Digitais com Real Engine, que é um best-seller, o livro mais vendido na área de desenvolvimento de jogos no Brasil. Os primeiros cursos quem criou no Brasil fui eu, nas escolas técnicas de desenvolvimento de jogos, e também os primeiros livros. Tá? O fato é o seguinte, toda vez que eu dava aula prática presencial, o curso levava de 1 mês a 3 meses, e todos os alunos criavam do zero seus próprios jogos. Todos. Inclusive, o jogo que eu acho que foi mais promissor, eu comecei com o Real Engine 2. Por quê? Porque a gente está falando do período de 2006. 2006, galera. Então, em 2006 eu dava aula presencial e o pessoal do zero aprendia a fazer
uma gameplay completa do zero no estilo Tomb Raider, né? O Tomb Raider, né? A Lara Croft, ou seja, com puzzle, com estratégia em 3D na Unreal Engine versão 2, que era a versão mais atual da época. A Unreal nem era popular. Então o pessoal aprendia a fazer um jogo com aventura, com movimentação de personagem, aventura, física, estratégia, puzzle, quebra-cabeça, aquela coisa toda na pegada Indiana Jones que é a Tomb Raider. Enfim, e o pessoal aprendia a fazer um gameplay completo, só que cada um fazia do seu jeito, no sentido visualmente do seu jeito. Isso é que é legal. Eu ensinava as técnicas passo a passo, passava os caminhos, passava o roteiro e eles começavam a desenvolver. Então alguns faziam uma coisa mais no estilo Indiana Jones, outros faziam no estilo mais estratégia, outros faziam no estilo mais ficção científica e por aí vai, mas todos conseguiam fazer com todos os elementos, com teletransporte, com explosão, com física, com itens, acessório, inventário, etc e tal. Era o cão chupando manga, a coisa acontecia, todos eles tinham um produto final no final do curso que eles utilizavam já como portfólio para adentrar ao mercado, tanto que a maioria conseguiu entrar em estúdios de desenvolvimento de jogos na época. Por quê? Eles, no final da conclusão do curso, eles tinham um produto final. Eles tinham um gameplay funcional que era deles, desenvolvido por eles, e que servia como portfólio. Que eles chegavam e falavam, eu sei fazer isso, está aqui. Eu sei fazer isso. E aí eles conseguiram adentrar em estúdios de desenvolvimento de jogos. Alguns começaram até a criar seus próprios jogos em nível comercial. Então, assim, o resumo da ópera é: as faculdades de jogos no Brasil, primeiro, são uma fraude. Segundo, e não menos importante, o mercado não quer saber do canudo, o mercado quer saber do seu portfólio. E aí é que se faz diferença. Você quer ter uma visão disso melhor? Quer conhecer os caminhos? Não é pago, é totalmente gratuito. Tem uma playlist aqui de marketing para jogos digitais, que eu estou deixando aqui abaixo. Marketing para jogos digitais. Como você vai aprender através dessa playlist como achar o público correto, como criar o tipo de jogo correto, em quais plataformas publicar o jogo, se é Steam, se é Play Store, se é App Store, e quais dispositivos é melhor para determinado tipo de jogo, tablet, smartphone, console, computador, enfim, é um curso totalmente gratuito. Estou deixando aqui em formato de playlist, tá, de marketing para jogos digitais, tá bom? Obrigado pelo seu tempo, se inscreva no canal, compartilhe nas suas mídias sociais, tá? Em breve vou estar lançando aqui um vídeo sobre as tendências de 2023 e como você pode se encaixar melhor para poder lançar os seus games, tá bom, BR? Aproveita e entrar lá nos grupos no Telegram e no WhatsApp, onde a gente compartilha dicas diariamente. Foi um prazer enorme compartilhar essa dica com vocês. Até